Nós vamos abrir agora o nosso debate, né? Relembrando, nós temos 2 cadeiras aqui abertas para quem quiser vir participar e fazer suas perguntas, seus comentários, enfim, suas observações sobre o que foi dito. A regra do jogo é sempre a mesma. Quando a segunda cadeira está ocupada, quem sentou na primeira sai, e assim sucessivamente. Nós vamos começar, então, com o Goldfaber. Ele traz para nós todo o comentário que está sendo aí capturado no Twitter, e aí honrando a participação via streaming que nós temos, e também, né, colhendo aqui o comentário da plateia, vai trazer aqui reflexões ou perguntas que estejam clusterizando, e a partir daí a gente faz. Só antes de começar, eu quero fazer uma rápida colheita, porque normalmente a gente ouve as duas falas tão densas como essa, e acaba perdendo um pouquinho alguns pontos importantes. Então, para retroalimentar o debate e lançar de novo, eu só quero colher aqui os pontos principais, né? Acho que a Viviane trouxe uma fala para a gente bastante instigante sobre o ser humano, e ela nos falou muito sobre a questão, uma frase me marcou muito: nós somos apenas perspectivas de nós mesmos, porque é que a gente fica almejando a estabilidade, né? Que necessidade é essa, já que a libertação e o movimento são provavelmente as melhores das nossas expressões. Somos pura transformação, foi o que ela disse, e o que importa na vida não é aquilo que a gente sabe ou tem, os livros que a gente acumulou, mas o que a gente faz com isso, o que nós estamos dando e devolvendo para o mundo com tudo que a gente acumulou, né? Acho que uma rapidíssima relembrada do que ela passou. O professor Nicoleles, então, mostrou todo o desenvolvimento dos seus estudos e como é que a neurociência, uma ciência bastante recente, aí de 100 anos, como ele nos diz, está avançando no mistério do inviolável cérebro, e fazendo isso, está conseguindo tirar o culto ao corpo. Engraçado isso, né? No momento no qual a gente está tão voltado para o corpo, já tem aqui uma mudança, na verdade, propondo algo bastante diferente e mostrando o potencial do cérebro e a sua capacidade de se adaptar até o final da vida, fazendo disso incorporando, né, os instrumentos, fazendo com que eles se transformem em extensões de nós mesmos. O exemplo do Pelé foi fantástico, mostrar o estudo escolhido por essa revista, que de fato é uma referência nesse mundo, e a perspectiva de ver esse projeto na abertura da Copa do Mundo nos arrepiou a todos. Enfim, eu não vou nem repassar por isso, foi um momento muito emocionante aqui. Agora, então, Goldfaber, por favor, traga para nós então, o que o Twitter está dizendo. Tem relatos aqui de iPads e iPhones que caíram no chão no momento que as pessoas se levantaram para aplaudir. Foi uma emoção muito grande. Eu acho que a gente teve é interessante essa coisa da rede, né? A gente teve uma vibração grande aí no final da sua fala na rede. Entrou a questão de que a gente gostaria que você fosse indicado para o Prêmio Nobel, quer dizer, rolou aqui a questão. Pelo menos o pessoal que está aqui ligado, está ligado no Scientific America, está acompanhando. Eu vou ser super breve, que acho que tem, já viu o Bruno aí, meus ex-aluno da PUC, a PUC está aqui no palco hoje, junto com vocês. Na verdade, assim, uma pergunta em relação a um temor. Né? Alguém falou assim, acho tudo muito legal, mas assim, mas não dá um certo medo, quer dizer, eu não vou poder aqueles filmes de ficção, eu vou poder ter um exército teleguiado por você ou por mim, invadindo os lugares e pronto, como você falou, eu não preciso mais ir lá, ninguém morre na guerra, mas o que a guerra vai poder... Então, tem um lado negro, né, do como é que essa tecnologia pode ser usada em mãos e tal. Eu vou colocar todas as perguntas, daí eu já deixo o Bruno para a próxima. Então, eu acho que essa foi a principal questão. Uma outra questão complexa, eu não tive tempo de analisá-la, essa é uma coisa do Twitter, você reproduz, mas
é que você começou com a máquina de Turing, né, o teorema de Gödel, todas as limitações das máquinas, mas dá uma sensação no meio da história de que, de repente, você está se contradizendo e a gente vai ter uma máquina que eu vou morrer e ela segue a minha vida pós-morte pela minha memória eletrônica. Então, as duas perguntas. Para a Viviane, eu queria só comentar que foi colocado aqui, para quem está na rede, não quem está ao vivo, um poema teu aí num blog, e que rolou e alguém sugeriu que você também, já que entrou a poesia no meio, também depois recitasse um poema. Então, deixo agora. Na relação do medo, eu acho que eu vou usar um gancho da Viviane para contar uma historinha que deve ter sido muito famosa 6 milhões de anos atrás. Um Australopithecus estava em cima da árvore e falou para o outro Australopithecus: está vendo aquele gramado lá? Será que vale a pena ir para lá? Deve ser muito interessante. Eu não sei o que tem do outro lado da montanha, mas tem um gramado interessante. A gente podia, quem sabe, descer da árvore. Aí o outro Australopithecus virou: nossa, mas dá um medo, né? O que será que vai acontecer quando a gente pisar lá no chão, sair da árvore? O medo faz parte da vida. Tudo pode ser usado para qualquer efeito. Agora, a exploração do desconhecido, ela não pode ser assumida como um caminho apavorante. Ela tem que ser assumida como a única razão pela qual nós estamos aqui. Como não existe razão nenhuma para a gente estar aqui, né? A única coisa que vale a pena, pegando o seu gancho, na minha opinião, além da busca da felicidade, seja ela qual for a definição que cada um de nós der, é enfrentar o medo, é enfrentar o desconhecido, é abrir portas. Quando eu era aluno da Faculdade de Medicina, uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui perto, no pronto-socorro do HC, é que a tampa da caneta Bic pode ser usada para 120 diferentes funções. Entre elas, fazer uma traqueostomia numa emergência, num acidente de automóvel. Ela pode também matar alguém. Se a pessoa começar furando o olho e descendo para baixo, né? Tem várias formas de fazer isso. Tudo tem associado o medo. O medo é inerente à alma, à essência da humanidade, mas o medo nunca nos fez parar nessa busca pelo desconhecido. Então, essa é a minha primeira colocação. A sociedade vai regulamentar o que é possível e o que não pode ser usado, né? E a segunda, perdão, que o senhor colocou, foi a ideia da... do Turing. Não existe... isso é um paradoxo maravilhoso. Foi bom que a gente mencionou não só o Turing, mas o Gödel, né? A questão é muito interessante. Um sistema como o cérebro complexo, certas propriedades desse sistema podem ser lidas, ou podem ser trabalhadas ou analisadas por uma máquina de Turing, como nós fazemos, que é registrar sinais motores e pô-los para reproduzir numa máquina. Mas as propriedades complexas, por exemplo, eu não conseguiria pegar os sinais do cérebro do Shakespeare e escrever um soneto dele. Não há como, porque não existe algoritmo matemático capaz de traduzir numa sequência de comandos, isso é uma máquina de Turing, um algoritmo, né, sequencial dos procedimentos que da cabeça do Shakespeare geraram o soneto. A parte motora, parte do sistema motor, é passível de ser decodificada num algoritmo. Então, parece um paradoxo, mas não existe contradição nisso. O cérebro como um todo não pode ser simulado. Ou seja, é possível até que um dia a gente possa morrer organicamente, mas os nossos pensamentos possam ser downloaded e estocados para que os nossos ancestrais ouçam da nossa própria mente o que nós fomos. Mas nós nunca vamos conseguir gerar essa história que levou essas memórias. Eu queria completar filosoficamente uma questão. Acho que a gente tem dificuldade em aceitar algumas inovações pelo modelo cognitivo antigo que a gente utiliza. Então, nosso modelo cognitivo opõe o bem e o mal, o certo e errado, e opõe o corpo à máquina. O que o professor mostrou aqui é a interação corpo-máquina. Então, não se trata de um robô e um homem. Ele está utilizando o próprio homem, a sua potência, como intervenção tecnológica. Quer dizer, não há essa oposição. E quando a gente fala de uma estrutura piramidal de poder, você imagina que sei lá, a gente imaginava quando surgiu a internet nas universidades, que o presidente americano, na época, nem sei qual era, nem me lembro, ele iria controlar a internet e todos nós seríamos manipulados, ou pelo Bill Gates e tal. Então, a gente só conseguia imaginar a rede com uma cabeça.
Porque naquela época você não conseguia imaginar algo sendo movido se não fosse por um. Então, se você percebe que nós vivemos numa sociedade, num mundo, em que a horizontalidade do poder acontece em fluxos e pontos distintos, você tem menos medo de que um experimento desse seja usado por um ser para controlar um exército e etc. Né? Quer dizer, todo mundo atua no poder, todo mundo interfere. Isso ainda é muito difícil para a gente compreender como modelo cognitivo. E o seu poema? O poema, eu fiquei pensando o quê, né? Mas eu vou falar um curtinho que me emocionou muito. Eu estou muito emocionada, professor, muito emocionada. É impressionante o seu trabalho, especialmente por o senhor ser brasileiro. Eu amo esse país e eu sou muito feliz com isso. Muito obrigada por tudo. Mas eu